veio a pessoa e perguntou assim, Caio, ao longo da tua fala, ok? A pessoa perguntou assim, Caio, você pode dar uma base bíblica para a sua confirmação Não, a sobre a minha questão? base bíblica é que não tem nenhuma base bíblica para a certeza da religião. Ou seja, a religião construiu essa ideia, essa teologia de que o suicida vai para o inferno. Para quê? Para tentar evitar o suicídio, evitar pelo medo. É tipo dizer, olha, aguenta firme, porque se você se matar vai piorar ainda mais. Foi isso que a religião inventou. E no cristianismo, essa é uma coisa que também tomou a Judas como arquétipo. Judas se suicidou, se enforcou. E se enforcou, eu tenho dito em várias ocasiões, quem escrevia aí Judas vai ver as minhas opiniões, o Judas foi um cara melhor, absolutamente melhor do que quase todos os pastores que eu conheço, dessa turma que vive de grana, que vive entregando Jesus por dinheiro, que vive oferecendo Jesus por grana, por moedas de prata e de ouro. Judas é muito melhor. No dia do juízo, Judas vai se levantar e vai julgar esses caras. Sabe por quê? Ele não conseguiu viver um dia. Ele não conseguiu viver uma noite com o tormento do que ele tinha feito, do que ele tinha realizado. O cara não suportou viver da grana, nem usar a grana que ele tinha ganho com Jesus. E tem gente aqui há 45, 50 anos vendendo Jesus, entregando Jesus, corrompendo Jesus todo dia e vivendo nababescamente dessa grana. E são os mesmos que dizem que se o cara se suicidar, vai para o inferno. Enquanto eles mesmos não se suicidam, que seria uma coisa infinitamente melhor se fizessem, por eles mesmos, já que se não tivessem a disposição de se arrepender, mudar de vida e ir adiante, era tomar o exemplo de Judas, que não viveu nem 48 horas sob aquele estado. E tem gente vivendo meio século das moedas de prata de Judas. Então Judas não aguentou e se enforcou, dizendo: pequei. Pequei, foi um cara que admitiu a culpa dele, traindo sangue inocente. E no desespero dele, ele não podia imaginar que ainda haveria graça para ele. E haveria. Assim como houve graça para Pedro, para todos, houve graça para o ladrão ao lado de Jesus, para quem ele disse, ao ver o arrependimento, quando o homem disse: pequei, pequei, perdoa-me. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve graça para mim, cara. Se houve graça para mim, se há graça para mim, tem graça para todo mundo. Então, de onde vem essa história? Qual é a minha base bíblica? Não, a minha base bíblica é a não base bíblica de vocês todos. E é a base bíblica que me afirma que a misericórdia de Deus vai de geração em geração. É a base bíblica de 2 Pedro, sobre o que eu vou falar no sábado à noite aqui, numa live que eu vou fazer por volta das 9 horas, no sábado, sobre a visita de Jesus ao Hades, ao Tártaros, lá na segunda epístola de Pedro. Então venha para cá ouvir. Então não é a questão de qual é a minha base bíblica. Minha base bíblica é a Bíblia inteira, é a misericórdia que vai de eternidade a eternidade. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu não tenho tempo aqui agora. Elas já foram faladas muitas vezes, como, por exemplo, se você escrever aí experiência de quase morte, ou EQM, você vai ver as muitas falas minhas sobre pessoas que morreram e enquanto
já tinham sido dadas como mortas naqueles 6, 7 minutos de vida neural, de vida cerebral, encontraram Jesus depois de mortas. Algumas, claro, voltaram, contaram a história porque estamos sabendo delas a respeito deles. Mas existem quantidades e quantidades e quantidades de pessoas que, de fato, voltaram a viver para testemunhar o amor de Deus que as alcançou depois delas terem morrido. Tem gente até com atestado de óbito na mão, que se levantou para dizer: depois que eu morri foi que ficou tudo claro. E eu voltei possuído pela misericórdia de Deus. Então, como eu disse, isso não é um estímulo para ninguém. Como tem vezes alguns caras que me escrevem dizendo: Caio, já que eu ganhei a convicção de que o amor de Deus é maior do que a minha vontade de me suicidar, e eu não gosto de existir nem de viver, eu estou pensando em me matar. Eu digo: de jeito nenhum, meu filho, você não vai mesmo. Não vai fazer isso. Agora que você sabe que o amor de Deus é maior do que a morte, é maior do que o suicídio, você tem a mais poderosa de todas as razões para viver, para enfrentar a morte, a agonia, a dor de existir, a desistência existencial. Você vai vencer e você vai adiante. Nunca me contaram uma história de alguém que, tendo me ouvido falar o que eu falo, tenha se aproveitado e saído para se suicidar. O que eu ouço são milhares de testemunhos de pessoas dizendo: depois que você, inclusive, tirou o peso enferdoso do suicídio na minha vida, eu parei de ter vontade de morrer. E ganhei foi vontade de viver. E é para isso que nós estamos aqui, para que você fique possuído dessa disposição de vencer a tribulação, vencer a angústia, atravessar o vale da sombra da morte, porque Ele está contigo.